manifestar, meu Deus, a tua glória, a tua unção. Meu Pai, que o Senhor venha, Deus amado, falar aos nossos corações, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que a tua glória, meu Pai, seja real neste lugar. Pai, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, prepara os nossos corações, ó Pai, para receber da tua palavra. Prepara, Senhor Deus, o nosso entendimento para aprender. Pai, eu te peço no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha estar com cada um dos teus servos que se faz presente nessa noite, que o Senhor possa honrar a vida de cada um. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar a vida do nosso preletor. Meu Pai, que o Senhor venha derramar sobre ele sabedoria, que o Senhor venha trazer revelação da tua palavra. Meu Pai, que o Senhor venha manifestar a tua glória nele, no lar e na família do teu servo. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Convidar aqui a irmã para estar louvando ao Senhor. Com o hino da harpa. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Amém. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino de número 1. Que o Senhor venha derramar a graça dele sobre nós essa noite, né, irmãos? Venhamos sair daqui cheios da graça dele, do conhecimento de Deus, amém? Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia, glórias a Deus. Convido os irmãos a colocar de pé.
Para ganharmos tempos, abra a sua Bíblia em Salmos 46, para a gente estar fazendo a leitura. O pastor recomendou que a gente tire um período de oração em prol da campanha de oração do período da semana. Logo após a leitura da palavra, nós vamos estar dobrando nosso joelho, tirar um período de oração para assim ouvirmos a voz do Senhor através da palavra e do ministrador nessa noite. Salmos 46. Glória a Deus. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transbordem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Vamos dobrar o nosso joelho, tirar um período de oração. Que você possa estar apresentando os projetos da igreja, seus projetos pessoais, porque eu creio que no Deus que nós servimos o Deus que fala, o Deus que cumpre, o Deus que promete e na hora certa Ele entrega aquilo que prometeu. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai, aqui estamos na Tua presença nessa noite. Pai amado, eu te peço no nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor venha, Deus amado, estar com cada um dos Teus servos aqui nessa noite. Pai amado, que o Senhor venha receber a nossa adoração. Pai amado, que o Senhor venha receber o nosso louvor. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor possa manifestar a Tua glória sobre esta igreja. Meu Pai, que o Senhor venha lançar por terra, meu Pai, toda a fúria do inimigo contra esta obra, contra esta casa, contra este povo. Meu Pai, porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é o Deus que tem zelado por cada um que aqui está. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Enquanto aqui estivermos, ó Pai, que o Senhor possa guardar os nossos lares. Meu Pai, que o Senhor possa guardar, Senhor Deus, a vida de cada um dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abençoa aqueles que estão por chegar. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Meu Pai amado, nós queremos, ó Pai, crescer na graça. Nós queremos, ó Pai, crescer no conhecimento do Senhor Jesus. É por isso, ó Pai, que nós te pedimos que o Senhor venha estar abrindo, ó Pai amado, o nosso entendimento. Meu Pai, que o Senhor venha estar nos capacitando para aprender de Ti. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa repreender todo o mal, repreender, meu Pai, toda angústia, toda preocupação, Pai amado, toda tristeza, Pai amado, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, seja repreendido. Pai amado, porque o Senhor é o Deus que fala, porque o Senhor é o Deus que cumpre as Tuas promessas. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós te suplicamos e invocamos, ó Pai, a Tua presença nesta noite. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar a cada membro desta igreja. Meu Pai, que o Senhor possa abençoar o Teu povo que serve, que adora o Teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai, honra a cada um. Meu Deus, em nome de Jesus, tira, Senhor Deus, todo o embaraço. Tira, meu Deus amado, tudo aquilo que tem trazido preocupações, ó Pai, à nossa mente, preocupações aos nossos corações. Meu Pai, que o Senhor possa estar curando enfermos aqui nessa casa. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que todos os projetos, ó Pai, que forem lançados nesta igreja, que a aprovação possa vir de Ti, ó Pai, porque o Senhor é o Deus zeloso, o Deus, ó Pai amado, que tem entregado bênçãos nas mãos dos Teus povos, Senhor. É por isso, ó Pai, que nós te adoramos. É por isso, ó Pai, que nós suplicamos, ó Pai, a Tua presença nessa noite. Ó Deus de maravilha, Deus de poder e glórias, aleluias.
bendizemos e enaltecemos o teu nome, pois só o Senhor é Deus, digno de receber glória, digno de receber louvor, digno de receber exaltação. Nos prostramos diante da tua presença, ó Pai, em reconhecimento da tua grandeza, da tua majestade, da tua magnificência. Pai querido, inclina a tua cabeça nesta noite, ó, a súplica e a oração desta mulher, deste homem, deste jovem, que agora está prostrado aqui na tua casa, esta casa que é chamada casa de oração. A tua presença é real, a tua presença é nítida neste lugar, Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos pela nossa família, te agradecemos pela nossa saúde, pela roupa em nosso corpo, pelo calçado em nossos pés. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teto em nossa cabeça, pelo nosso trabalho. Nós te agradecemos por teu amor, por tua misericórdia e por tua graça. Deus, em nome de Jesus Cristo, vem se fazer presente, ó Pai, nesta noite. Vem nos ensinar a tua palavra. Abre agora as nossas faculdades mentais. Nos faz entender e compreender a tua palavra. Revela-nos o que há por trás da letra. Que a tua palavra nesta noite, ó Pai, seja plantada em nossos corações. Que esta palavra venha brotar e crescer. Que esta palavra seja germinada nesta noite, ó Deus, em nossos corações. Meu Pai querido, Deus Todo-Poderoso, bendito, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Não permita que nenhuma vida saia daqui nessa noite da mesma forma, mas que pelo poder da tua palavra, enquanto a tua palavra será ministrada, venha, ó Deus, falar ao nosso coração. Venha, ó Deus, nos ensinar e nos instruir. E venha, ó Pai, nos ajudar a pôr em prática e a aplicar a tua palavra na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E que venhamos ser ramos frutíferos ligados às videiras. Que venhamos dar bons frutos, ó Pai. E venhamos viver inteiramente para a glória do teu nome. Esvazia-nos de nós mesmos. Esvazia-nos das nossas próprias vontades, dos nossos próprios interesses e das nossas paixões. E nos faz entender, ó Pai querido, que precisamos mergulhar profundamente na tua presença. Que venhamos viver inteiramente para a glória e para o louvor do teu nome. Abre as comportas dos céus sobre esta casa, sobre este lugar, e não permita que nenhum crente saia daqui nesta noite sem sentir a tua presença. Vem nos avivar, Jesus. Nos ensina a sermos crentes avivados e a refletir a luz do teu Espírito aonde quer que formos, onde quer que coloquemos a planta de nossos pés. Que a luz do Senhor seja refletida, que o amor do Senhor seja manifestado através da tua igreja. Faz de nós igreja gloriosa, faz de nós igreja, Pai, igreja santa, imaculada, irrepreensível. Abençoa cada crente aqui nesta noite. Ilumina a vida de cada um, ó Pai querido. Vem nos encher do teu Espírito Santo. Enche-nos até transbordar, ó Pai, da tua presença. Que não venhamos viver para fazer a nossa própria vontade, mas que a tua vontade, ó Pai, esta prevaleça. Pois a tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita e a tua vontade é agradável. Deus bendito, fala conosco nesta noite através da tua palavra e fortalece o nosso espírito, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Não tem nada melhor do que estar na presença do Senhor. Quantas das pessoas já não têm mais esse prazer de poder buscar a presença do Senhor? Quantas das pessoas já não têm mais essa oportunidade? E o Senhor te agraciou com essa oportunidade dessa noite de poder estar aqui na casa do Senhor, adorando e bendizendo o nome do Senhor. O evangelista Altamiro, ministrando da palavra, está com a oportunidade.
Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Jair. Aleluia, Jesus. Vamos estar apresentando nossos irmãos que estão nos visitando nessa noite. Com muito prazer e alegria, nós desejamos um bem-vindo nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa estar com cada um. A Cacilda, minha concunhada, Ana Beatriz, essa bonequinha que está aqui na frente, bonequinha feia. Aleluia. A Ellen Cristina, são tudo da família. Ana Luísa, aquele que é a Rebeca do evangelista Altamiro, e o nosso preletor Altamiro. O que vamos dizer para eles nessa noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, que Deus abençoe. Amém. Pai do Senhor para os irmãos novamente. Sentindo a ausência de muitos irmãos ainda. Aí vem aquela pergunta: estão gostando ou não do estudo? Quem está gostando do estudo aqui, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Então vamos continuar. Só para dar uma pincelada, a gente estudamos na semana passada sobre o primeiro versículo de Gênesis, né? Capítulo 1, versículo 1. E ali nós descobrimos, dentro da palavra do Senhor, que houve 2 dilúvios. Nós aprendemos também que a terra foi criada que a terra foi criada na eternidade e depois ela foi reconstruída para o homem habitar. A princípio, essa terra ela não foi criada para o ser humano. Ela foi criada para os anjos. Lá em Ezequiel 28 vai dizer que Lúcifer vivia no jardim de Deus e combatia as nações, e ele protegia essa terra. Era a função dele. Que o querubim significa guardião. Então, por isso que ele era o guardião de todas as coisas que Deus criou. Então, nós lembramos que era no segundo céu. Isso dá margem para a ciência dizer que a Terra tem milhões e milhões de anos. Então, baseado também na palavra de Deus. Agora, o ser humano tem em torno de 6.000, estourando 7.000 anos, que é de Adão para cá. Mas antes de Adão, que é o conteúdo que nós estamos ministrando, Deus criou a terra com um propósito, com um objetivo. O homem só vai ser incluído nessa terra posteriormente, depois que Deus vai reformular essa terra. Depois do dilúvio que aconteceu nessa primeira terra. Esse dilúvio sucedeu pela destruição que houve na terra, pela rebelião dos anjos. E a Bíblia vai dizer que a terra estava sem forma e vazia. Mas em Isaías 45:18 a gente lemos também que Deus não a criou sem forma e vazia, mas ela estava. Deus criou ela linda, perfeita e maravilhosa. Mas naquele momento que nós lemos em Gênesis 1, a Bíblia vai dizer que a terra estava sem forma e vazia, mas Deus não a criou assim. E ela estava coberta de água. Não é isso? Para Deus mandar aparecer a porção seca no meio das águas. Isso é o primeiro dilúvio. Mas a primeira impressão que a gente tem de dilúvio, a gente só imagina que dilúvio só pode existir através da chuva. Porque não foi assim na arca de Noé, o dilúvio, porque teve que chover para vir um dilúvio. Mas se você buscar o significado da palavra dilúvio, vai dizer assim para você: inundação. Grande quantidade de água tampando todo o período de terra. Isso é dilúvio. E a terra estava desta forma, sim ou não?
Sim, estava coberta de água. E Deus manda fazer separação entre as águas. Deus mandou aparecer a porção seca no meio das águas. Aí volta a pergunta: se Deus a fez, como que agora ela está cheia de água? Por que essa terra está completamente imundada? Aí Deus vai recolocar ela dentro do seu patamar para que o homem possa habitar. Primeiramente ele faz para si e para os anjos. Depois da rebelião de Lúcifer, a destruição dessa terra, que Deus acabou com essa terra com água, Deus vai reformular elas. E a Bíblia fala que Deus a criou na eternidade. Mas quando vai criar o homem, Deus começa a criar no tempo. O período nosso aqui, de 24 horas, só existe pelos sistemas solares de Sol e Lua. Não é isso? Que são as estações do ano, e são o período que a Terra se volta diante do Sol, totalizando 24 horas. Então, essa terra que nós habitamos, ela está no tempo. A que Deus criou para os anjos foram na eternidade, que passou milhares e milhares de anos. Não tem como imaginar e nem como chutar nenhum número aí, mas foi milhares e milhares de anos. Depois veio a destruição. Alguma dúvida até aí? Nós lemos também dois textos chaves, que foi Isaías capítulo 14, versículo 12, que eu queria que alguém lesse para nós, que alguém possa pôr o microfone para a pessoa aí que queira ler para nós. Isaías 14, 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. Pode ler. Deleitava. Amém? Ele deleitava as nações. Então quer dizer, ele guardava a terra. Ele que a protegia. Essa era a função de Lúcifer, antes de se rebelar. A Bíblia vai dizer que ele protegia, ele debilitava as nações, ele que cuidava de todas as coisas que Deus criou na terra. Ele era o responsável por isso. Vamos lá agora em Ezequiel 28. A pessoa que for ler Ezequiel 28, nós vamos ler versículo por versículo. Lê o primeiro versículo, dá uma pausa, eu vou explicar, depois a gente vai fazendo assim posteriormente. Pode ler Ezequiel. Alguém põe o microfone lá para a irmã, lá para 28, só o 28, primeiro. Pode ler, Ezequiel 28, 13. Amém? A Bíblia está dizendo que ele estava onde? No jardim de Deus. No jardim que ele estava. Mas ainda não existia ser humano, não existia o processo das criações de animais. Não, foi antes. E ele habitava no jardim de Deus, no meio das pedras preciosas, pedras afogueadas. Ele era o responsável, dentro dele saía os louvores, os toques dos tambores, dos pífaros, saía de dentro dele. Olha a grandeza, irmão. Olha o brilho que tinha em Lúcifer. Continua, irmã. Para
proteger e te estabeleci no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Está vendo? Estava no meio das pedras afogueado e ele andava. Essa pedra de fogo. Olha o privilégio que ele estava tendo, irmão. Além de estar no jardim de Deus, andando no meio das pedras afogueadas. Continua, irmã. Perfeito eram os teus caminhos desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha aí para você ver. Ele foi criado de que jeito, irmão? Perfeito. Por isso que eu falo para vocês que essa terra passou por uma reformulação, porque tudo que Deus cria é perfeito. Tudo que Deus cria é perfeito. Põe sempre isso na cabeça de vocês. Tudo que Deus cria é perfeito. E a Bíblia vai dizer que Lúcifer era perfeito. Perfeito em tudo, até o dia em que achou iniquidade em ti. Continua, irmão. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Amém? Aqui agora Deus vai começar a trazer a existência do pecado de Lúcifer. Começar a trazer que achou iniquidade nele. Aí você me pergunta assim, então por que Deus já não destruiu ele de imediato? Alguém quer responder? Por que Deus já não exterminou ele e acabou com ele de uma vez? Hã? Por causa das pedras? As pedras preciosas. Irmãos, o que o irmão falou e eu não ouvi? Deus não volta atrás. Já viu aquele ditado assim, que as pessoas falam assim, olha, se você não vigiar, Deus vai tomar o seu dom. Já ouviram esse termo? Esse termo não é verdadeiro, viu? Deus não toma aquilo que Ele te dá, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Antes de ver se você merece ou não, Deus oferece para você algo, por isso que Ele não toma. Ele já sabe se você vai usar do bem ou para o mal. Fala, minha irmã. Quando fala assim, como Deus se arrependeu de ter feito o homem, esse é um problema de tradução, porque na verdade Deus nunca se arrependeu de nada. Mas ali Ele está mostrando para o ser humano que tudo que Ele está fazendo, o ser humano ainda continua a pecar. Olha, eu fiz desse jeito, vocês pecaram. Estou fazendo desse jeito, vocês pecaram. Estou fazendo desse jeito, vocês pecaram. Então o que adianta? Tudo que eu faço, o ser humano ainda vai continuar pecando. Por isso que Ele vai expressar essa questão de arrependimento. Quem diz, de tudo que eu fiz, parece que nada tem proveito. Não que Deus se arrependa, mas Ele está mostrando para o ser humano que de todas as alternativas, o ser humano ainda vai pecar. Então, tudo que Deus cria é perfeito. Aí você pergunta, mas Deus sabia que Lúcifer ia pecar, mas mesmo assim o criou. Mesmo sabendo que o ser humano ia pecar, Deus também criou. Aí você pergunta, mas se Deus fez tudo perfeito, Ele já saberia que o homem ia pecar, por que que mesmo assim o fez? Por amor. Altamiro, Fala. esse arrependimento que a irmã citou, poderia ser uma forma de Deus nos mostrar, explicando como seria o sentimento de Deus na ocasião. Porque a Bíblia fala que Deus não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso. Por isso que o texto fala que Deus se arrependeu de ter feito homem, porque nós somos naturais, talvez seja por isso, para a gente entender a indignação de Deus. Sim, com certeza. Você vai ver que no período das épocas, Deus vai agir de uma forma. Em cada período de uma época, Deus vai agir de uma forma. Por isso que você vai ver matanças no Velho Testamento. Você vai ver Deus mandar entrar numa cidade e destruir tudo, até as crianças, até os animais. Deus proibindo que pega
os bens daquele povo, senão teria pecado no meio do povo de Israel. Aí você pergunta, mas se Deus é tão bom e amoroso, por que Ele permitiu a morte de inocentes? Essas perguntas, parece que a resposta está bem distante da nossa compreensão, mas na verdade ela está mais próxima do que podemos imaginar, porque Deus, Ele responde todas as coisas, Ele responde tudo. Outra pergunta que poderia surgir também é assim, mas se Deus nos ama, por que Ele permite acontecer desastre na terra? Por que Deus permite um terremoto destruir, como destruiu a Turquia, parte da Turquia, mais de 2.000 pessoas mortas? A gente vê que o ser humano comete as coisas erradas, não busca a Deus, mas depois que as tragédias acontecem, ele vai responsabilizar a quem? A Deus. Mas se obedecesse os princípios que Deus deixou para o ser humano, nada seria destruído, ninguém precisaria morrer, ninguém precisaria sofrer. Esses erros só existem por causa do pecado. A gente vai ver em 2 Crônica, capítulo 14, vai dizer assim, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Quem tem feito isso? Está vendo aí que Deus está dando a receita? Sararei a vossa terra. Mas se a pessoa não se humilhar e não buscar ao Senhor, nós padecemos junto com as pessoas que fazem algo errado. O ser humano começa a destruir a natureza, e nós que vivemos aqui, mesmo não contribuindo para essa destruição, nós estamos também incluídos no processo. Adão e Eva pecam no jardim, e a humanidade inteira também sofre as consequências. Lúcifer se rebelou contra Deus, e 30% dos anjos o seguiram, por causa do seu domínio. Aí quando acontecem as coisas erradas, responsabiliza a Deus que criou. Não é mais fácil a gente responsabilizar quem pecou, quem errou, quem fez as coisas erradas acontecer? Porque antes de falarmos com Deus, nós agimos. Aí quando vem as consequências, eu vou atribuir a responsabilidade a Deus? De maneira nenhuma. Senhor, me perdoa. Não é assim? Me perdoa pelas minhas falhas. É só através do nosso arrependimento, irmãos, que podemos transformar a nossa vida. Então essas perguntas, no decorrer daqui, eu acredito que vão ser respondidas. Inclusive aqui a irmã perguntou na semana passada, por que Lúcifer não se arrepende? Não é isso, irmã? Sua pergunta não foi essa? Deus criou um plano de salvação para o homem, mas não criou para Lúcifer. Por quê? Por quê? Pergunta também interessante. Alguém sabe responder? Porque ele blasfemou? Não. Foi por isso não. O que mais? Vamos, irmão, põe a cachola para pensar. Está com vergonha? Porque Deus fala que Ele não divide a glória dele com ninguém. E uma das glórias que Lúcifer queria era ser semelhante ao Senhor lá em cima. Mas o ser humano ou não tem que quer a glória para ele? Tem. Mas para ele tem um plano de arrependimento. Mas para Lúcifer não tem. Se o sangue de Cristo serviria para Lúcifer. Então vamos lá, vamos responder. A pastora já deu a pincelada na resposta ali. Então a gente vamos concluir. Irmãos, põe uma coisa na cabeça de vocês. Anjos têm sentimento? Sim ou não? Hã? Não tem sentimento. Mas ele tem um livre-arbítrio? Sim ou não? Sim, ele tem um livre-arbítrio. Então vamos lá para a resposta. Ele tem um livre-arbítrio, mas ele não tem sentimento. Para o anjo vir aqui, te entregar uma bênção,
ou te dá uma espadada, para ele é a mesma coisa, não faz diferença. Ele não tem a compaixão que o ser humano tem um com o outro. Você pode ver que quando Deus manda os anjos avisar a Ló que vai destruir Sodoma e Gomorra, eles mandam eles apressarem. E Ló tenta ali segurar os anjos para mostrar que pode ganhar mais tempo. E os anjos vão dizer para ele assim: apressa-te. Não está preocupado quem vai morrer, com quem vai viver, só faça logo o que tem que fazer. Então a gente mostra que eles não têm sentimento, mas tem um livre-arbítrio. Ele tem o direito de escolha, assim como Lúcifer teve a escolha de viver com Deus ou viver distante de Deus. Mas sabe o que não gera nos anjos? Arrependimento. Não gera. Tudo que eles vão fazer, eles sabem as consequências. Eles sabem o resultado final, mas mesmo assim decidiram. Por isso que não existe plano de salvação para eles, porque não consegue gerar arrependimento. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, ele saberia de todas as consequências que poderia vir. Mesmo assim, ele decidiu. A Bíblia vai dizer que achou no coração dele iniquidade. A soberba foi muito grande dentro de si. E não tem como voltar atrás. Não gera arrependimento. Não gera. E nunca vai gerar. Por isso que não tem plano de salvação para eles. E nem para os anjos que seguiram ele. O livro de Apocalipse vai dizer que foi 1/3 dos anjos, que são 33%. Normal. Não gera. A Bíblia vai dizer que as pessoas estão com a mente, alguns vão dizer mente poluída, mas é um grau mais ainda elevado, muito mais elevado do que uma mente poluída. É uma mente cauterizada, é uma mente que não absorve nada da parte de Deus. É igualzinho a gente imaginar, as pessoas falam assim: mas o anticristo vai vir, né? E as pessoas do mundo sabem disso. A maioria sabe, irmão. Pelo menos no Brasil, sim. Aí você vai falar assim: mas tem pessoas que estão trabalhando para a vinda do anticristo. Sim, existem pessoas satanistas que sabem que o reino de Deus vai vir e vai levar os cristãos. Mas quem ficar com Satanás vai ter um reino para eles também. E as pessoas preferiram viver nesse reino junto com Satanás. Escolha própria. Tem gente, irmão, que não gosta de Deus, não. Tem gente que odeia Deus. Tem gente que vai dizer que diabo que é bom, ruim é Deus, porque Deus fica manipulando o diabo. Sabe que tem igreja de Satanás? Tem. Deus, quando vai criar o ser humano ou criar os anjos, ele dá o livre-arbítrio para que o ser humano, ou tanto os anjos, o adore voluntariamente. Porque tudo que é forçado, Deus não recebe. Sabiam disso? Se não surgir de dentro de nós uma pureza, um amor excessivo, Deus não recebe. A Bíblia vai dizer que se a gente estiver magoado com o irmão, nem as ofertas nossas podem ser entregues no altar. Primeiro eu tenho que deixar ela ir lá reconciliar com meu irmão, para depois Deus receber minha oferta. Está vendo aí? O interesse de Deus é que haja paz, que haja amor, que haja perdão no meio do povo. É isso que Deus trabalha. Então, quando Deus cria tudo perfeito, Ele dá as 12 pedras preciosas para Lúcifer. Por isso que Deus não destruiu ele de imediato. Lembra quando eu falei sobre as vestes sacerdotais de Arão? Que são 12 pedras preciosas. Arão estava com as 12 pedras preciosas. Por isso que Deus não o matou quando ele pecou. Deus manda ele subir a um monte. Quando ele sobe ao monte, que ele tira as vestes sacerdotais, Deus mata ele. E Lúcifer tinha essas 12 pedras, mas ele rejeitou 3 pedras. Aí na Bíblia, essas 3 pedras que ele rejeitou, porque se ele continua com as 12 pedras,
seria Deus contra ele mesmo. Porque as vestes sacerdotais protegem, é proteção de Deus. Então se você é protegido por Deus, como é que Deus vai combater você? Como é que Deus vai te destruir, sendo que você é protegido por Ele? Tem como? É impossível. Eu te protejo, como é que eu vou destruir você? Então quando Lúcifer abre mão dessas 3 pedras, aí sim, o futuro dele está reservado para a destruição. Aí você fala assim para mim, que pedras são essas? Lembra que a gente leu na semana passada as 12 pedras? Sim ou não? Em Apocalipse 21, 19 e Êxodo 39, versículo 8 ao 12. Quem lê para nós? Alguém lê para nós? Isso, Apocalipse 21, 19. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo zafira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda. Amém? Aí já está falando das pedras, agora em Êxodo 39, do 8 ao 12. Isso, não, 38. 39, do 8 ao 12. Com o colete sacerdotal de linho fino trançado e de fios de ouro, de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Era quadrado com um palmo de comprimento e um palmo de largura, dobrado em 2. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe, todas fixadas em fileiras de ouro. Todas em fileiras. Já viu quando vocês olharem na roupa sacerdotal, irmão? São 12 pedras, certo? 4 fileiras de 3, 12 pedras. E Deus vai dizer na Bíblia exemplos de cada pedra dessas aí. E esse peitoral sobre o sumo sacerdote o protegia. E Lúcifer deixou 3 pedras de lado, que a pastora leu. A primeira foi jacinto. Jacinto significa mansidão. Ele abriu mão da mansidão. A segunda foi a ágata, que significa simplicidade. Ele abriu mão dela também. E a ametista é a humildade. Essas 3 pedras ele abriu mão. Quando ele abriu mão dessas 3 pedras, ele perdeu a proteção de Deus sobre ele. Por isso que houve o conflito. Agora não é Deus combatendo o seu protegido. Estão entendendo a diferença agora? Irmão, Deus é tão detalhista que ele vai dizer que até de que tecido tem que ser feito as roupas sacerdotais. Ele vai falar dos utensílios, dando nome. Quando ele vai dizer para Moisés fazer o tabernáculo, Deus começa a dizer para ele o tamanho, falar a metragem, do que tem que ser feito. Tudo perfeito, irmão. Tudo. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Deus faz as coisas perfeitas. E a Bíblia vai dizer também que no altar do Senhor tem rodas. Sabiam disso? Tem rodas. Quer ver? Lê para nós em Ezequiel, capítulo 1, versículo 15.
Ezequiel 1:15. Vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Aí, tinha roda ou não tinha? Lê de novo, pastora, por favor. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Está vendo aí? Tinham rodas. Agora nós vamos ler em Daniel 7, vou ler que eu já abri aqui. Capítulo 7, versículo 9 e 10. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e uns anciões de dias assentou as suas vestes, eram brancas como a neve, o cabelo da sua cabeça como limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Tá vendo? Tinha roda. Tinha roda. Era só até aí onde os querubins podiam ir. E era onde Lúcifer também poderia ir. Toda vez que Lúcifer ia se apresentar diante de Deus, ele poderia ir só também aonde estavam essas rodas. Essas rodas, irmãos, é como, deixa eu poder imaginar aqui. Supõe que essa mesa aqui, para cima, é o trono de Deus. Da mesa para baixo, é onde estavam as rodas. Então, quando Lúcifer vinha, ele vinha só até aqui. Que é o lugar que o querubim pode vir, no meio das rodas. Por isso que o desejo dele é estar onde? Em cima. Quem está acima de Deus? Os serafins. E ele queria estar lá em cima. Quem diz? Essa adoração aqui embaixo, aqui, para mim não é suficiente. Eu quero que está lá em cima. Acima de Deus. Porque existe acima de Deus a categoria de anjos, a qual eu não sou. Porque ele era um querubim. E ele queria estar no mesmo patamar de quem? Dos serafins. Estão vendo aí? Ele só poderia vir até aqui. Por isso que o desejo dele é de subir. E Ezequiel 28 vai dizer assim: subirei aos céus, serei semelhante ao Altíssimo. Olha o desejo dele. Quer ser igualzinho a Deus, de receber adoração. Quer receber adoração. Então, só até aqui é o seu limite. Fala, meu irmão. Não, ele está em cima da arca de Deus, protegendo a sua glória. Certo? Já viu? Não sei se você já viu algum desenho de uma arca, que vai ver um anjo com 6 asas, e ele está com a venda nos olhos, com 2 ele voa, e com 2 ele tampa os pés, e dizendo assim: santo, 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 de dia e de noite, sem cessar. Só tem essa função, serafins. Essa é a função dele, cuidar da glória de Deus, do fogo de Deus. Essa é a função dele, jamais pode pecar. Os olhos estão fechados porque ele não pode ver a glória de Deus. Os pés estão com 2 asas tampando, porque o lugar que ele pisa é santo. E 2 asas ele tem que voar. Está entendida a resposta? Então ele está ali na glória de Deus, com os olhos fechados, irmão. Porque senão ele é fritado também. A glória de Deus, irmãos, é tão forte, que a Bíblia vai dizer que o sumo sacerdote, que entrava no Santo do Santo uma vez por ano. Israel tinha o templo, tinha um lugar santo e o santíssimo lugar, Santo do Santo. O sacerdote podia chegar até no santo, mas o sumo sacerdote é que chegava no átrio mais alto. E a Bíblia vai dizer que ele poderia fazer isso uma vez por ano, oferecer a Deus sacrifício pelo pecado do povo. Então o povo pedia, e ele se consagrava, e ele ia lá uma vez por ano. Quando ele entrava no sumo, o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo, que tinha uma cordinha com sino, por caso ele pecasse, alguém podia puxar, mas na história nunca se houve um sumo sacerdote que morreu no Santo do Santo. Porque o cuidado e o zelo de entrar ali era tão grande, que ele não tinha pecado. Era um ano de se preparar, era um ano, para não cometer nenhum erro, para que não morresse lá dentro. Porque a glória de Deus visitava.
E quando aquele sumo sacerdote recebia a presença de Deus, ele saía dali para falar com o povo. Só que ele tinha que esperar alguns dias, porque a glória que vinha sobre ele era tão forte que nem o povo de Israel podia olhar no rosto dele. Tamanha era a glória que estava sobre o sumo sacerdote. Então a glória de Deus, irmãos, ao nosso olho nu, esquece, ninguém vê. O único atrevido que teve foi Moisés. E olha que ele viu só numa fenda de um buraquinho de uma árvore passando rapidamente, porque senão também ele era morto. Então, as coisas de Deus é pura. É pura. Em Isaías, capítulo 6, versículo 1, Isaías vai dizer assim, irmão, que ele é um pecador, homens de impuros lábios. Que como ele vai dizer para o povo, sendo que ele é um pecador. Aí a Bíblia vai dizer que aquele serafim, irmão, que está lá na glória de Deus, no meio das pedras de fogo, vai pegar uma brasa, mas ele não pega com a mão, ele pega com uma tenaz. E ele pega com todo cuidado, vai lá e passa nos lábios de Isaías, para purificar os seus lábios. Quer ver? Lê para nós, quem leu aí? Abre para nós em Isaías capítulo 1, capítulo 6, versículo 1. Isso, até aí está mostrando a função dos serafins, das 6 asas que eu falei. Continua, versículo 5, pode ir para o 5 agora. Continua. Está vendo aí? Só com o fogo de Deus, irmão, para purificar. Purificar. Isaías está dizendo, eu sou do homem de impuros lábios. E essa nação, que esse povo aqui também, os lábios tudo impuro. E ele viu o trono de Deus, e Deus pega ali, manda os serafins pegar uma brasa viva do altar, ir lá e passar nos lábios dele, para que seja purificado. Purificado. Deus purifica, irmão, através do fogo. Do fogo. Então Deus vai purificar os lábios do profeta Isaías aqui com fogo, que lá tem uma brasa viva, lá no altar do Senhor. Amém? Nós vimos que no altar do Senhor tem brasa, tem roda. Fala, irmão. Não, porque a preparação do batismo com o Espírito Santo, do livro de Atos, que fala que você vai falar em novas línguas, receber novos dons, são evidências da ação do Espírito Santo. O fogo vem da parte de Deus, que é o Espírito Santo junto, porque não tem como separar Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, os três são um. Só que Deus no trono, Jesus é o verbo, é a palavra que foi tudo criada, e quando ele foi para o céu, ele falou, deixo convosco o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando você é batizado, vem da parte de Deus, porque tem que ser com fogo. Por isso que a gente vai falar, receba fogo aí, não é assim? Receba fogo aí. Aí quem tem fogo nos seus pés, a pessoa começa a sapatear, não é isso? Nós usamos dessa simbologia, mas é real, irmão. Porque as coisas de Deus é com fogo. A purificação que Deus faz é com fogo. E por isso que a gente recebe o fogo.
Mas é um fogo que purifica, não um fogo que queima. Amém? Até aqui? Podemos continuar? Então, voltando, quando se fala sobre a origem da terra, diante do homem, a gente vai dizer também, um exemplo básico nisso, é de que o petróleo é formado? Quem sabe me dizer? Hã? Pode falar, irmão, pode falar. Mas não tinha nem o Amazonas ainda. Nem existia o Amazonas ainda. Segundo a ciência vai dizer assim: são resto de vegetais e resto de animais, há milhares e milhares de anos, como a nossa irmãzinha aqui leu. Qual o nome dela? Bia. Quem conhece a Bia aí, levanta a mão. Ninguém? Então fica de pé, Bia, para que as pessoas te conheçam. Respondeu certinho, irmão. Vamos dar salve de palmas para ela? Aê! Obrigado, meu irmão. São resto de vegetais e resto de animais há milhares de anos. Aí eu pergunto, se há milhares de anos, se a Terra só tem 6.000 anos, que foi criado o ser humano, de onde são esses restos mortais aí? Foi antes. Foi bem antes. Aí você pode existir dinossauro, animais selvagens e por aí vai. Esses fósseis desses animais, para produzir o petróleo, tem que passar milhares e milhares de anos. O ser humano, para produzir algum dia um petróleo, teria que viver na terra milhares e milhares de anos, entrar em decomposição, para essa terra puxar, para depois se tornar aquele barro, aquela coisa feia lá, e ele transformar em petróleo. Lembra de eu dizer para vocês que Deus não é contra a ciência? A gente vai estudar mais para frente que Deus dá o espírito de sabedoria para o homem, e também há uns para mexer com cobre, um mexer com ferro, outro mexer com a ciência, com tudo. Foi Deus que deu. É Deus que fez todas as coisas. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, a gente começa a querer questionar algumas coisas que a ciência fala, porque a gente não tem a resposta. E o fato da gente não ter, é melhor dizer que nós não acreditamos. Não é assim que os crentes fazem? Porque quando eu falei para um irmão, esse dia para trás, que teve 2 dilúvios na Bíblia, sabe o que ele falou para mim? Um é por sua conta. Eu falei, irmão, está escrito na Bíblia. Ele falou assim, não, eu já li a Bíblia toda e nunca achei essa passagem não. Isso é coisa sua, invenção sua. Eu falei, então eu estou bom demais, estou conseguindo até escrever a Bíblia aí. Porque está escrito, irmão, só você ler. Aí eu mostrei para ele, expliquei para ele. No princípio ele começou a querer refutar, mas eu expliquei para ele o que é dilúvio, que é inundação, como eu expliquei para vocês aqui, ele se entendeu. Irmão, me perdoa, desculpa pela forma que eu falei e tal. Eu falei, irmão, não se preocupa com isso não. É porque a gente lê a Bíblia muito rápido. A gente não põe ponto, não põe vírgula. A gente já sabe, parece que se eu li 10 capítulos por dia foi importante. Não, mas se você leu 2 e aplicar na sua vida, vale mais do que os 10 livros que você leu. A qualidade é mais importante do que a velocidade. O que adianta você ler 66 livros da Bíblia em um ano, mas não aplicar nenhum versículo na sua vida? Que valor que teve? Nenhum. A importância é que você leia e aplique na sua vida. Porque se você não aplicar, irmão, não resolveu. Precisamos aplicar a Bíblia na nossa vida diária. Então, quando você vai ler o livro de Gênesis, vai dizer assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final. Pode olhar na Bíblia de vocês, tem um ponto final aí. E a gente aprende na história, na língua portuguesa, que toda frase que tem um ponto, o que você tem que fazer? Dá uma pausa. Dá uma pausa, irmão, para você entender o texto. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final, parou aí.
Aí as coisas aconteceram, aí que depois é que vai surgir o versículo 2. Então, as coisas da Bíblia não acontecem do dia para a noite. Quando Deus vai mostrar uma história de alguém na Bíblia, que ele demorou anos, irmão, para acontecer. Mas a gente lê como se tivesse acontecido na mesma semana. Vocês já leram quando a Bíblia, quando Deus fala que Pedro pregou no livro de Atos, que quase 3.000 almas se converteram? As pessoas têm a noção que aquele povo nunca foi cristão, que aquele povo nunca conheceu Deus, nunca ouviu falar dele, e ele pregou e 3.000 almas se converteu. Não, irmão. Aquelas pessoas são judeus também, conhecem o Torá, conhecem a Bíblia, conhecem todo o contexto. É a mesma história. Jesus vai chamar os seus apóstolos. Você acha que Jesus falou assim, ó, segue-me, e todo mundo largou e seguiu de imediato? Por quê? Jesus faz seu ministério com 3 anos e meio, não é isso? Dos 30 anos aos 33. E desses 30 anos para trás, o que aconteceu? Ninguém tinha ouvido falar de Jesus? Ninguém sabia a história de Jesus? Sabia, eu falo que em 12 anos ele estava no meio dos doutores, ensinando. Não é isso? Todo mundo em Israel está apreensivo. Deus vai enviar para nós o Messias. Até hoje estão assim, aflitos, esperando. Apesar que já veio, né? Mas eles estão esperando o anticristo como o Messias até hoje, nesse momento. Se aparecer um aqui que vai nos libertar, vamos seguir ele. Quando Jesus vem, que a história dele começa a expandir, que ele começa a dizer as coisas do reino, então quando ele vai chamar os seus discípulos, todo mundo falou, opa, é esse aqui que eu vou. Estava todo mundo esperando, irmão. Todo mundo já esperando alguém anunciar que era o Messias. Então na hora que o Messias se apresenta, é claro que o povo vai, está prontinho para receber o aviso. Estão entendendo? Então as coisas não aconteceram do dia para a noite, foi num decorrer do tempo. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, a gente quer ler também nessa velocidade toda. É claro que não vai entender, irmão. Eu não sei se eu falei para vocês, mas se eu falei eu vou repetir. A Bíblia não foi feita para ler. Ler, você lê livro, lê jornal, lê documentário, lê o que você quiser. Mas a Bíblia foi feita para estudar. Estudar. Você sabia que em Israel, até 12 anos, os meninos são obrigados a falar de có e salteado, os 5 primeiros livros da Bíblia, que chamamos de Pentateuco. 5 primeiros livros da Bíblia, de có e salteado. Tem crente que não decora nem 3 versículos, imagina 5 livros. Viu a importância que eles dão na Bíblia? Viu a importância que ele dá nas coisas de Deus? O crente não decora 3 versículos, eu mandar falar para os outros, fala 5 versículos aí de cabeça. Tem gente que vai dar trabalho para falar. Vou nem fazer o teste. Vou nem falar, nem usar o texto aqui. Porque a gente vai ficar embaraçado, irmão. Porque não é costume nosso. Porque o costume nosso é ler a Bíblia, não estudar. E não memorizar, não aplicar na nossa vida. Esse é o problema. Então quando eu pego os versículos, aplico na minha vida e vou memorizando ele jamais a parte do meu coração. Sabe por que existe aqueles cordãozinhos na roupa do povo de Israel quando ele vai no muro das lamentações orar? Para ele não esquecer de nenhum mandamento do Senhor. Então ele vai passando a mão na cordinha. Já orei por essa, agora pela outra, vai passando a mão em todas. Como é que crente ora? Senhor, perdoa os meus pecados, abençoa a igreja, amém. Não é assim? Oração de 10 segundos, de 30 segundos, porque preciso dormir. Isso é, quem vai orar antes de dormir. Mas tem gente que acorda também e acorda com oração. Dobra os joelhos ali e ora e vai acontecer o seu dia, não é isso? Mas tem gente que não faz isso. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Tem crente que fica semana sem orar. Aí quer que Deus revela. Quer que Deus fala comigo.
Quero que Deus me mostre a sabedoria da palavra. Como? Glória a Deus por isso. Nós temos hoje o acesso de orar 24 horas por dia, se a gente quiser. É impossível porque você precisa dormir. Pelo menos 8 horas você tem que dormir. Mas você pode orar fazendo as coisas. Israel não. Tem que deixar o tempo reservado para quê? Dobra o joelho ali, vai lá e faz sua oração. Esquece do que tem que fazer. Primeiro é a sua oração. A gente pode orar dirigindo, a gente pode orar andando. Não é isso? A comodidade que a gente tem, mesmo assim ainda não faz. Você pode orar dirigindo, irmão. Senhor, me livra de todo mal, me livra dos barbeiros, me livra das pessoas que querem contenda no trânsito. Acampa um anjo aqui do meu lado, aqui, Senhor, me protegendo de acidente, de infarto, de qualquer mal. Irmão, você pode orar todo o tempo. Mas parece que orar é uma dificuldade tão grande, uma resistência tão grande. É por isso que a gente não conhece os segredos de Deus. Você conta o seu segredo para qualquer um? Você conta a sua história da sua vida para qualquer um? Não. E acha que Deus vai contar a sua? A Bíblia vai dizer que Deus fala com aqueles que o temem, para aqueles que o guardam e o protegem, mas aquele que quer entrar dentro da intimidade com Ele. Amém? Eu falei sobre os montes de Deus, né? Só anota, quem estiver anotando, anota. Em Salmo 48, versículo 1, 2 Pedro 3:5, Salmo 46, versículo 4. O Salmo 46, versículo 4, o Jairo fez a leitura aqui do Salmo 46. Vocês prestaram atenção? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na nossa angústia. Não é isso? Foi o que o Jairo leu? E no versículo 4 vai dizer sobre um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Sabia que existe um rio na morada de Deus, na cidade de Deus? Está escrito, irmão. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Olha, onde Deus mora, irmão, existe um rio. Existe um rio que alegra a cidade. Está tudo escrito isso na Bíblia. Que vem ler aí para nós, irmão. O irmão que está atrás do Jair aí, ó. Acho que já até abriu, eu esqueci o nome dele. Isso, Francinaldo, lê para nós, irmão. Amém. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Está escrito ou não está, irmão? Está escrito ou não está? Deus tem uma cidade. E nessa cidade existe um rio. E as correntes desse rio alegra aquela cidade. Plural. O que Jesus vai dizer para nós? Na casa de meu pai há muitas moradas. Rio da vida. Rio da vida. Eu tive uma vez num seminário de libertação, aonde eu vi a mulher sendo batizada por Deus e ela entrando dentro do rio, do trono de Deus. Eu nunca vi uma pessoa mais feliz do que o semblante que aquela mulher estava. A alegria que ela estava de nadar no rio. Ela se imaginando, irmão, lá no rio de Deus, transbordando. Isso não foi os outros que me contaram, não, eu estava lá. A alegria transbordante, irmão, maravilhosa. As coisas que Deus tem para nós é muito maior do que você possa imaginar. Muito grande. Vamos mais para frente. E a terra, versículo 2: e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas no meio, sobre a face do abismo.
o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre as luzes e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi assim tarde e manhã, o dia primeiro. Veja que essa luz que Deus criou ainda não é nem um sol, nem estrela, nada disso ainda. Versículo 6. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Aqui é o dilúvio que eu falei. Verso 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. Assim foi. Chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e manhã, o dia segundo. Aqui Deus está tirando as águas, irmãos, para a terra. E disse Deus: ajunte as águas debaixo dos céus num lugar, apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca terra, e ajuntou as águas e chamou de mares. E viu Deus que era bom. Aqui Deus já está recolocando a água no seu devido lugar. Aqui Deus já está criando os mares e os rios. Da água que ele estava coberto todo o planeta. E Deus começa a recolocar as águas no seu devido lugar. Fala, irmão. O que tem no trono de Deus que eu acabei de falar? Existe um rio. Só pode, irmão. Que tudo que vai criar aqui na terra, primeiramente foi criado lá. Veio de lá, ué. Saiu do trono dele. Saiu do trono dele. Quando falar das chuvas de meteoro lá, que tal, que destruiu os animais, o conflito da rebelião de Lúcifer, você acha que Deus fez o que com ele? Mandou fogo. Aí o cientista vai dizer que foram os asteroides, né, os meteoros e tal, que mataram os dinossauros. Aí Deus não está abolindo a ciência não, irmão. Está abolindo não. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, veio fogo do céu, não foi? Mas o que um vulcão pode fazer? Joga uma larva de fogo para onde primeiro? Para cima. Então, se você não conhece o vulcão ou não viu o vulcão, mas você vindo fogo de cima, você vai achar que veio da onde? Do céu. Pode ter sido um vulcão. Beleza? Respondido? Sim ou não? Porque a gente começa, meu irmão, a imaginar as coisas dentro de um quadrado. Dentro de um quadrado que a gente começa a enxergar as coisas. As lavas subiram, irmão. Quando ela desce, você está aqui embaixo e fala: está vindo do céu. Não é assim? Pode ter sido um vulcão, que a ciência fala que foi um vulcão. O importante é que destruiu. O importante é que não invalidou a palavra de Deus, validou. A forma como foi feito, para nós é o que menos interessa. O importante é que Deus faz, fala e cumpre. Simples assim. Aí a ciência vai querer ter resposta para tudo isso. Não é verdade? Ele tem que achar uma resposta. E deixa eu procurar, irmão, isso é bom. Porque quando descobrir, vai ver que a Bíblia já está na frente, ó. Porque o cientista vai dizer que o sol brilha para o dia e a lua à noite. Só na década de 70 que eles descobriram isso. Só na década de 70. Os nossos ancestrais já conheciam isso, ó. Porque já está no capítulo 1 de Gênesis, que Deus criou os luminares. Está escrito aí. E que um é para governar de dia, o outro é para governar à noite. Está escrito. Mas eles perderam tanto tempo para provar o que a Bíblia já diz. Simples. Eu acho que o tempo acabou, irmão. Queria dar uma continuada aqui, mas vamos finalizar por aqui. Alguma pergunta até agora? Nenhuma pergunta?
Ninguém quer fazer uma pergunta? Entendeu tudo ou ninguém entendeu nada? Quem não entendeu, levanta a mão. O que a senhora não entendeu, irmã? E isso? Tem sim. Entendimento tem. Sim. Ele tem um livre-arbítrio. Sabe perfeitamente. Sabe as consequências. Antes de tomar uma decisão, ele já sabe as consequências todinha. Ele já fez de caso pensado. Já viu aquele menino custoso que você fala assim, ó, não mexe aí. Se mexer, você vai apanhar. O menino sabe ou não sabe que você vai bater se ele mexer? Mas vai lá mexer ou não vai? Vai. Ele sabe que vai apanhar, mas ele continua sendo teimoso. Assim é Lúcifer. É só uma surra, né? Vai apanhar, mas mesmo assim vai lá e mexe. Para a semana que vem, irmão. Semana que vem a gente vai entrar na criação dessa terra que nós habitamos. Aí você vai ver do que foi feito os animais. De que foi feito o ser humano? O ser humano foi feito de quê? Hã? De quê? Do pó da terra? Do barro? Quem mais falou outra coisa aí diferente? Foi isso mesmo? E os animais? Foi feito de quê? Hã? De barro? O que mais? De quê? Também. Quando Deus vai falar assim para os animais, viva animais, foi assim? Haja animal, você acha que foi assim? Foi não. Olha o Jairo, rapaz. Deus usou a matéria terra, só vou pincelar, depois de semana que vem a gente prova ela na Bíblia. Todos os animais que andam sobre a face da terra, foi feito da terra. Todos os animais que voam, pássaros e animais aquáticos, foi feito de água. Certo? Hã? Quando Deus foi fazer o homem, o que Deus fez? Deus não formou? Semana que vem, guarda essa pergunta aí. Semana que vem a gente fala sobre isso, beleza? Só estou dando uma pincelada. Deus fez primeiro Adão ou Eva? Hã? Calma, seus curiosos, você já está sabendo. Deixa o povo lá. Hã? Foi feito o homem primeiro? Quem concorda com a Kelma, levanta a mão. Ih, Kelma, olha para trás as pessoas que te apoiaram. Então quem acredita que Deus fez Eva primeiro, levanta a mão. Ninguém? Uai, vocês discordaram dela, uai? Eita Deus, fala. E aí, gente, responde. Vocês têm pouca saída. Quem Deus fez primeiro, Adão ou Eva? Adão. Adão? Foi não. Semana que vem a gente vai descobrir. Eu vou mostrar para vocês que não foi. Combinado? Semana que vem, não perca. Vou provar para vocês dentro da Bíblia. Quem que Deus fez primeiro? Amém? Eu agradeço a oportunidade. Volto para quem é por direito. Aleluias, glórias a Deus. Deu para entender um pouco, irmãos? Entender? Gostaria de convidar aqui o presbítero Anaro. Presbítero Anaro para estar fazendo essa oração.
O pastor pediu para a gente estar. O pastor teve que sair um pouquinho mais cedo, ele teve uma emergência. E pediu para a gente estar passando os lembretes da semana. Convocando os irmãos para o culto de quinta. Tem as orações da irmã, né, irmã? Amanhã tem oração do ciclo de oração. E na sexta-feira também oração. Quinta e sexta. Quinta e sexta ou quarta e sexta? A semana toda isso. E o reloginho da oração de 15 minutos, irmãos, não esquecerem, tá apresentando ao Senhor. E o presbítero, ó, irmão Júlio, quer dar um aviso aqui também, rapidão. Está com oportunidade. Pai, Senhor, irmãos. Bom, é um convite, né, aqui para todos os irmãos. Como vocês sabem aí, a gente estava na luta lá no Conselho Municipal de Saúde. Eu tinha pedido para vocês aí, que fosse até no postinho de saúde, voltar lá para a gente mais uma vez, tá lá no Conselho de Saúde, que eu já participava lá do Conselho há 3 anos, né, e fui reeleito de novo, e pela glória de Deus, deu tudo certo, conseguimos o postinho de saúde aqui para Santa Fé. O prefeito vai estar aqui na quinta-feira. Ele já mandou para mim já o aviso, na quinta-feira às 17h30. O que eu quero é que vocês compareçam lá, porque é de grande importância que vocês estejam lá presente, para o prefeito ver que a gente fez o pedido para ele, que a população aqui do Santa Fé ela cresceu, e ela precisa desse posto de saúde aqui, porque tem muitas pessoas aqui carentes, que precisam de um tratamento médico e às vezes não tem condição de subir até no Santa Rita. O Santa Fé está tão grande que teve que ser dividido em 2 partes. Uma parte ela é atendida no Santa Rita e a outra parte aqui no Grajaú. Então, agora, com esse postinho de saúde nosso, que vai ser um postinho de referência aqui nesse lado sudoeste aqui, vai ser um postinho de saúde que vai atender todo o Santa Fé, mais o Forteville e o Rio Verde. Então, vai ser um posto de saúde daquele que... Nós estamos lutando para esse postinho de saúde sair, e agora que o prefeito, o Rogério Cruz, mais o secretário Durval, ele atendeu o nosso pedido. Para a gente conseguir isso aí, nós temos que